esse Deus que é santo e que é maravilhoso. Amém? Livro de Mateus, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, meus irmãos. Deus abençoe cada um. Se dispôs nesta noite estar em casa e juntos nós nos alegramos no Senhor. Santo Deus. Capítulo 15 de Mateus, versículo de número 28. Capítulo 15 de Mateus, quem tem a sua Bíblia. Versículo de número 28. Nos diz a palavra do Senhor. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Eu vou ler de novo. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Amém? Podem sentar, meus queridos. Esta palavra já faz alguns dias que o Senhor tem ministrado nosso coração, temos ouvido que o Senhor tem a falar. E eu levanto a cabeça no vento, por favor. E nós louvamos o Senhor porque essa palavra é muito especial, toda ela, e temos a certeza que o Senhor vai falar conosco grandemente nesta noite. Jesus, como sempre tem falado na casa. A palavra do Senhor nos fala nesse capítulo que o Senhor Jesus, depois dele operar um grande milagre junto ali a Galileia, ele saindo ali dessa região, ele vai para um outro lugar que se chama, parte de uma região também bem conhecida, que é Tiro e Sidom. Essa região ela ficava junto a Galileia, na parte do norte, e Jesus ele vai para este lugar depois de operar milagres e maravilhas, depois dele ter um embate com alguns fariseus, alguns saduceus, alguns próprios discípulos a respeito de algumas coisas muito particulares. Ele vai para essa região precisamente para ter um momento de descanso, segundo alguns historiadores. Só que ao chegar nessa região, partindo dali, indo para Tiro e Sidom, ele é abordado, uma pessoa se aproxima dele, uma mulher se aproxima dele, cananeia. A Bíblia não fala sobre o nome dela, não traz muitas coisas relacionadas à pessoa dela, mas o escritor de Mateus, assim como outros escritores, fizeram questão de deixar registrado o que aconteceu com ela. E aqui nesse texto existem muitas coisas importantes que servem para a nossa vida e que o Senhor vem ministrando ao longo desses dias em nosso coração. E a Bíblia vai dizer que ele, chegando nesta região, logo esta mulher cananeia se aproxima de Jesus. A história vai dizer que os cananeus não se aproximavam, não tinham um relacionamento muito próximo dos judeus, por questão cultural, por questão de algumas questões da época. Eles não se aproximavam, não chegavam perto um do outro. Quando alguém se encontrava com essa situação, havia uma disputa, havia uma discussão, havia até mesmo luta, guerras entre eles, por conta de algumas coisas que aconteceu no passado. Então essa mulher, vivendo nessa região, ela tinha um problema na sua casa.
O problema dela não era um problema financeiro, o problema dela era algo junto da sua família. A Bíblia vai dizer que esta mulher tinha uma filha, e essa filha, ela estava de uma forma muito terrível, ela estava miseravelmente numa situação complicada. Além dessa situação complicada, ela estava, aleluia, possessa por espíritos. Demônios se aproximavam dela, espíritos imundos vinham até ela e judiavam daquela menina. E esta mulher, não tendo outra forma de ajudar a sua filha, ela se posiciona, pois essa mulher era uma cananeia, e os cananeus, eles adoravam a deuses, a imagens. Um dos deuses que ela adorava era Baal, e esses deuses, na cultura dela, não puderam fazer nada por ela. Então ela, sabendo que Jesus estava chegando nessa região, ela toma uma atitude. Ela se posiciona pela sua casa, ela se posiciona pela sua filha, mas não tinha como deixar de mudar uma coisa: ela era cananeia, e não tinha como haver uma aproximação entre os judeus. Então essa mulher, mesmo com a sua situação cultural, ela toma uma atitude, ela deixa os limites dela, da onde ela convivia junto com os demais cananeus, e vai até aonde estava Jesus de Nazaré. Existem momentos na nossa vida, assim como esta mulher, ela teve que tomar uma atitude, ela teve que se levantar da situação que ela se encontrava. Se ela ficasse, aleluia, adorando aos deuses dela, se ela permanecesse no lugar onde ela estava, certamente a sua filha iria perecer. Mas esta mulher teve uma atitude de fé, mediante a necessidade da casa dela. Ela deixa a região dela, ela sai dos limites impostos para ela e vai até aonde estava Jesus de Nazaré. E ali ela chega até Jesus, ela aborda o Senhor dizendo: Jesus, mestre, filho de Davi. Ela chama o Senhor dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela segue dizendo o texto que a filha dela está miseravelmente endemoniada. A vida desta mulher estava numa situação muito complicada, pois a sua filha estava vivendo uma situação difícil. Mas perceba o texto, que ela chega até Jesus dizendo: filho de Davi. Ela chama ele de Senhor e chama de filho de Davi. E a sequência da palavra da frase é: tem misericórdia de mim. Ela não disse: tenha misericórdia da minha filha, tenha misericórdia do que a minha casa está passando, tenha misericórdia de mim. Por que ela falou isso, irmão Romero? Simplesmente pela situação que ela se encontrava. Por ela ser uma cananeia, ela se aproxima de Jesus. Não teria como ela chegar próximo do Senhor, porque certamente seria reconhecida. Mas ela arrisca a sua vida, ela encontra alguma forma de chegar até Jesus e explicar a sua situação. Então ela chega até Jesus, pede misericórdia e expressa a sua necessidade. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando ouve o clamor daquela mulher, ele não respondeu nem uma palavra. Aleluia. O que você gostaria de ouvir de Jesus numa situação dessa? No mínimo que ele te respondesse alguma coisa. Mas a Bíblia vai dizer que ela chega até o Senhor, chama ele de filho de Davi. Quando ela se aproxima dele, ele está dizendo para ele o seguinte: eu reconheço
você é o Filho de Deus. Eu reconheço a autoridade que está sobre a tua vida, mas eu te peço uma coisa, Jesus, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ele está expressando para ele um sentimento, uma necessidade, mas ela não podia dizer quem ela era, porque havia pessoas na volta deles, mas ela sabia que quem estava diante dela era alguém que tinha poder e tinha autoridade para resolver o problema na sua casa. Aleluia. Ela não podia se declarar, ela não podia dizer quem ela era de fato, mas ela chega até Jesus. Interessante é que os cananeus não têm o hábito de chamar ou de se tratar ou de dizer alguma coisa para o judeu, como essa cultura judia dizia. Ela está chegando diante de Jesus, falando da mesma forma que os judeus falavam, porém ela não era uma judia, ela era uma cananeia, ou seja, ela ouve alguém dizer, da mesma forma ela declara, reconhecendo a autoridade do nome de Jesus. Os deuses dela não puderam fazer nada, então ela sai do limite, ela vai até Jesus e tem hora, irmão, que não tem jeito, ou você se posiciona ou você vai ficar no meio do caminho. Essa mulher toma uma atitude, ela reconhece a autoridade de Jesus, porém Jesus olha para ela e não diz nenhuma palavra, nada. Por que Jesus não falou nada, Valmir? Porque às vezes as comunicações de Jesus não são com palavras. Você nunca passou por alguém, por uma situação que você falava alguma coisa e essa pessoa não te respondia nada, o olhar dela dizia tudo? Você nunca viveu uma situação que você olha para uma pessoa, você fala alguma coisa, esperando ouvir dela alguma coisa, a pessoa não fala nada, mas o silêncio dela fala tudo? Foi exatamente isso que aconteceu. Ela esperava ouvir de Jesus uma palavra, mas o Senhor não falou nada, não respondeu nada para ela. Eu fico pensando, Jesus olhando para ela e ela falando o que falou para ele, dizendo: eu reconheço o teu nome, eu reconheço a tua autoridade. Ela esperava ouvir alguma coisa do Senhor, mas o silêncio do Senhor declarou tudo para ela. Veja bem, que no silêncio do Senhor alguém se levanta. Os discípulos logo já vão dizendo: mestre, despede essa mulher, manda ela embora, atende ela, Senhor, porque ela vem gritando atrás de nós, ela vem clamando atrás de nós. O texto diz: despede a que vem gritando. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: atende, Senhor, esta mulher. Já percebeu que em algumas guerras que nós travamos, o Senhor fica em silêncio? Já percebeu que algumas orações que você faz, você espera ouvir do Senhor uma palavra, uma orientação, às vezes um sonho, uma direção, e o Senhor não fala nada? Parece que o céu fica em silêncio. Pois bem, é nesse momento que o Senhor trabalha. Enquanto Ele fica em silêncio, em meio às tuas guerras, em meio às nossas lutas, Deus pode não falar, mas Ele levanta pessoas para interceder com você, dizendo: fica tranquilo, eu vou orar contigo, fica tranquilo, eu vou clamar com você, fica tranquilo, vamos abrir um propósito de oração, fica tranquilo, Deus pode não falar, mas eu estou em oração contigo, até Ele falar com você. Aleluia. O silêncio de Deus pode ser perturbador em alguma circunstância, mas não significa que Ele não vai fazer nada por você. O silêncio do Senhor pode não vir com uma resposta imediata,
despede ela. Senhor, atende ela. Senhor, não deixa ela sem resposta. Sabe o que é isso? Intercessão. É quando você está vivendo uma situação difícil. É quando você tem que colocar um período de oração. É quando você tem que se colocar em intercessão e você não tem resposta, mas Deus está levantando alguém do teu lado. Deus está colocando você, alguém do teu lado, para interceder junto com você por uma situação. Aleluia. Então o Senhor, atendendo o pedido da necessidade, Ele resolve falar. E no versículo 24 Ele diz e responde o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Quando Jesus fala isso, ela estava diante do Senhor sem se declarar quem ela era de fato, mas o silêncio do Senhor, não respondendo a pergunta dela, eu imagino o Senhor olhando para ela dizendo: ei, você pode não querer se declarar para eles quem você é, mas eu conheço você e sei de onde é que tu é. Aleluia. Você pode não estar trajado judia, você pode não estar falando como uma judia de verdade, mas eu conheço você, eu sei a tua necessidade e não preciso ficar disfarçando no meio dos meus. E muitas vezes dizemos assim: queremos estar no meio da multidão, queremos estar no meio do Senhor, queremos participar das bênçãos de Deus, queremos estar andando junto com aqueles que pertencem de fato ao Senhor, mas queremos estar disfarçado, falando como tal, sendo como tal, mas não se decidindo como tal. Aleluia. E o que o Senhor espera de nós é que nós não venhamos viver uma vida de engano, mas que venhamos ter uma vida de posicionamento de verdade na presença dele. Sabe por quê? Porque ele espera de nós uma decisão. Não estou entendendo, Valmir. Pois eu vou te explicar. Ele conhece você, ele sabe quem tu é, ele sabe o que você faz, ele conhece a tua história. Muitas vezes queremos andar como tal, mas não somos. Ei, Deus está falando nessa noite: te posiciona, te levanta, sacode essa poeira, pois eu tenho para a tua casa, para a tua vida, uma história linda e maravilhosa. Glória a Deus. Em outras palavras, o Senhor quer dizer para ela o seguinte: não adianta viver uma vida de engano. Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o Senhor não estava dizendo para ela que não iria salvar a casa dela, mas Ele estava dizendo para ela o seguinte: eu preciso que você se posicione. Eu vim para eles. Só que essa mulher fez uma coisa que os que estavam junto com Jesus não fizeram. Não reconhecia a autoridade do Senhor, não reconhecia a grandeza do Senhor. Ela tinha uma necessidade, sim, como tinha. Quando o Senhor fala para ela assim: eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, a Bíblia vai dizer no versículo 25: então, olha, esse então, ela está falando em código com Jesus, dizendo: então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Em outras palavras, eu posso não me declarar completamente por causa dos demais, mas para ti eu sei que tu me conheces de verdade. Eles eu posso não ter que me declarar por questão cultural, mas diante de ti eu reconheço, Senhor, que não tem como querer disfarçar aquilo que eu sou. Aleluia. As pessoas podem não me reconhecer, Senhor, de verdade, que eu sou uma cananeia. Eu estou falando contigo, eu sei, Jesus, o que está falando. Então ela responde: então, ela só tinha uma saída: eu vou te adorar, Jesus. Ela toma uma atitude. Aqueles que estavam com Jesus não tinham adorado Ele ainda.
não tinham ainda reconhecido a grandeza dele. Se você olhar o capítulo 15, já voltar um pouquinho para trás, você vai ver que os discípulos estavam com dúvida a respeito do próprio Jesus. Mas ela, sendo uma cananeia, chega até Jesus, disfarçando, mas entendendo que não tinha como disfarçar na presença dele. Ele olha para ela e fala, então ela responde no 25, então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, me socorre. Ela reconhece que não tinha como disfarçar na presença dele. Ela reconhece que não tinha como se ocultar na presença dele. Ela reconhece que não tinha como se esconder na presença dele. Irmão, ela reconhece que não tinha como ficar ocultamente na presença dele. Escute uma coisa: o Senhor nos conhece, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe o que fazemos fora da casa dele, Ele sabe quem nós somos, não adianta. Então o Senhor está falando para mim, para você essa noite: te posiciona, te declara de verdade quem tu é, te apresenta para mim de fato. Eu quero declarar para a tua vida o que eu tenho para a tua casa, para a tua família. Te declara para mim de verdade, aleluia. Te declara. Quando ela fala, então Jesus, ela adora o Senhor. Versículo 26, e ele, porém, respondendo, disse, mesmo ela adorando, o Senhor testando ela, a fé dela, o Senhor extraindo dela o melhor que ela tinha para dar. Irmão, tem hora que você ora e não tem palavra, tem hora que você ora e não tem resposta, mas é o Senhor extraindo o melhor que você pode oferecer para Ele. É o Senhor observando você na hora da prova, na hora que o cerco cercar, a hora que a prova apertar, o Senhor está olhando para você e dizer: ei, eu quero ver agora o que você vai fazer na minha presença. Ou vai me adorar, ou vai questionar agora, aleluia. Que a Bíblia vai dizer no versículo 26, ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Olha só, irmão, o Senhor agora aperta ela um pouco mais, cerca ela um pouco mais, dizendo: ei, mulher, eu sei quem tu é, eu estou reconhecendo você, eu sei de fato quem você é de verdade, aleluia. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos, porque era assim que os judeus tratavam os cananeus, tratando como filhos distantes do Senhor, como cachorros. Mas Jesus não queria ser mal educado com ela, então chama ela dessa expressão: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. No versículo 27, ela disse: sim, Senhor, não é bom. Não é bom pegar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos. De verdade, eu concordo, não é bom, Jesus. Imagina chorando nos pés do Senhor, olhando para eles, dizendo: sim, Senhor, não é bom pegar o pão deles. Mas, Senhor, também os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, aleluia. Só quem conhece o que a mesa pode produzir não desiste de clamar quando a resposta não chega. Essa mulher sabia muito bem que ainda que era migalha que caía da mesa dos senhores, aquilo que alimentava os cachorrinhos é suficiente para poder gerar uma oportunidade de milagre na vida deles. Então eu disse: sim, Senhor, eu sei disso, eu sei que tu me conhece, eu sei que não tem como se ocultar do Senhor agora, mas eu te digo uma coisa: os cachorros
graça. Ela está falando o seguinte: Senhor, essas migalhas representavam no original a graça, sendo derramadas sobre quem precisava de fato, sobre quem não tinha direito nenhum. Escute, se não fosse a graça, as migalhas, nenhum de nós estávamos aqui hoje, mas porque a bondade, a graça e a misericórdia nos alcançou, podemos levantar as mãos para o céu e adorar o nome do Senhor. Aleluia. Eu sei, Jesus, eu sei, eu sei que aquilo que cai parece pequeno, mas é o suficiente para gerar um milagre. Eu sei, Jesus, que não tem direito nenhum, em outras palavras. Eu sei que eu não pertenço aos filhos, mas a graça, essas migalhas, são suficientes para gerar um milagre lá na minha casa. Escute, irmãos, ela não foi buscar por ela. As nossas orações têm que ser regadas de súplicas, de clamor, de persistência, mesmo quando a resposta não chega. Essa mulher não foi buscar por ela. Por quem você veio clamar nesta noite? Por quem você está clamando por esses dias? Porque Deus tem uma palavra de orientação para mim, para você, e é profético esse texto. Perceba que o Senhor não declara nada, mas Ele dá a ela a oportunidade de viver aquilo que a graça pode produzir. O que? Salvação. Salvação para a casa dela. Ela não era judia, ela não pertencia ao povo de Deus, era uma cananeia que adorava a outros senhores, porém ela acreditou no nome de Jesus, assim como eu e você acreditamos um dia, e por isso estamos aqui, porque a graça nos alcançou, aleluia, porque a misericórdia veio sobre nossa vida. Então nesta noite o Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui: ei, para de disfarçar na minha presença. Não entendeu? Em outras palavras, te posiciona. Te posiciona. Sacode essa poeira e vem viver aquilo que a graça pode produzir na tua vida, aleluia. Só quem reconhece o que a mesa pode produzir sabe o que ela pode gerar na vida tua, aleluia. A mesa produz cura, a mesa produz comunhão, a mesa produz presença de Deus, a mesa produz salvação, aleluia. Mesmo sendo migalha, é o suficiente. Você não precisa ter muita fé, mas sim uma pequena fé. Do tamanho de quê? De um grão de mostarda, irmão. A menor semente das hortaliças. E fé não tem a ver com o tamanho, se é grande ou pequeno, mas sim com a resistência. A tua fé pode ser pequena, mas se ela é resistente, é o suficiente para gerar um milagre naquilo que você precisa. A Bíblia vai dizer no versículo 26 que o Senhor, 28, que o Senhor olha para ela e não suporta ver a grandeza da fé dela. Sabe o que é interessante? Que o Senhor usou a fé dela para entrar com milagre na casa que ela estava vivendo. O Senhor olha para ela e diz: Senhor, Jesus responde e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. É como tu desejas. O que tu deseja aqui hoje, irmão? O que tu deseja aqui hoje na tua casa, na tua vida? Qual é o teu objetivo aqui? Qual foi o teu objetivo hoje, no momento de vir aqui na casa do Senhor?
Qual foi o teu objetivo? Qual é o teu desejo nesta noite? Ou você não tinha nada que fazer e veio aqui só passear? Pois bem, o Senhor tem uma palavra para você, te posiciona, te coloca na minha presença, porque eu quero realizar coisas grandes na tua casa. Seja feito como tu deseja. E o que ela desejava, irmão? Que a casa dela fosse salva. Que o Senhor, através de uma palavra, enviasse uma providência para a vida dela, pois a filha dela estava vivendo uma situação difícil. A casa dela estava clamando por socorro. Não era por ela, mas era pela filha dela, aleluia. Ela clama pela filha dela. E o Senhor libera esta palavra: vai, porque grande é a tua fé, aleluia. Eu nunca vi fé tão grande como a tua, aleluia. Seja feito como tu deseja. Como tu deseja. Os músicos podem estar subindo, por favor. É como tu deseja. Fala para quem está ao teu lado, irmão, é como tu deseja. Agora, o que tu deseja nesta noite? Eu desejo que a minha filha seja alcançada. Eu desejo que o Senhor entre com providência em tal situação. Eu desejo que o Senhor faça tal coisa pela minha família, pois o Senhor também deseja que você se posicione como tal, aleluia. O Senhor também deseja que você se posicione como filho realmente, aleluia. O Senhor também deseja que você se declare para Ele como tal, aleluia, como filho de verdade, aleluia. Eu estava esses dias passando por uma situação muito difícil, muito complicada. Existem situações na vida da gente que nós temos que nos posicionar, porque senão a nossa casa perece. Eu estava passando por um momento difícil no meu trabalho. Trocamos de empresa, CNPJ, e eu sempre tive um desejo de estar na casa do Senhor. Pois por um período de tempo, algumas coisas lá em casa mudou. Todos sabem que nós temos o PG lá em casa, e é um momento de comunhão, e a nossa casa foi muito abençoada com isso, com esses irmãos lá em casa que fazem parte dessa família. Só que essa transição que teve de uma empresa para outra, depois de quase 10 anos que eu estava nela, eu fui chamado, fui feita uma proposta para mim, e ali então, no final do mês passado agora, resumindo a história, não se cumpriu o que eles prometeram. Algumas coisas mudaram, não cumpriram boa parte do que foi prometido, e uma das coisas eles disseram para mim: você vai ter que trocar de horário, você vai ter que ir para um horário que não vai ser muito bom para ti. E esse horário me tirava da casa do Senhor. E eu fiquei nesse horário por um período, os PGs lá em casa não estavam acontecendo mais, e eu via a minha casa sendo prejudicada. E nesse período que nós estávamos, o trabalho continuou, porque a obra não para. Não é por causa de mim, não é por causa de você que a obra vai parar. A obra continua, porque o corpo ele anda, ele se movimenta. Tem um Senhor que cuida desse corpo. E certo dia o Senhor vai e pergunta para mim, dizendo assim, eu numa guerra muito grande, eu me lembro que eu dobrei meu joelho aqui no cantinho aqui, num dia, um domingo de noite, eu clamava assim: Senhor, me dá uma direção, fala comigo, Senhor. Sabe quando o céu não fala? Sabe quando não há palavra nenhuma? Tem horas que Deus não vai falar, mas Deus tem a sua maneira de se relacionar conosco. Deus usa várias maneiras. Então muitas vezes não espere um profeta, mas espere um sinal. Espere Deus usar alguém. Às vezes Deus não vai usar ninguém como profeta, mas vai liberar uma palavra. E eu estava de joelho dobrado,
Alguém estava ministrando aqui e a palavra saiu. E a palavra foi essa: se o lugar onde tu estás está te impedindo de servir o Senhor, essa porta não foi Deus que abriu. E eu e minha esposa sabia disso. Eu orei e fui orar para os irmãos. E a palavra saiu daqui de cima. Eu estou orando por alguém, mas escutando a oração está sendo feita. Quando a palavra é liberada, eu disse: sim, eu entendi, Senhor. Só que antes da palavra ser liberada aqui em cima, Deus me fez uma pergunta para mim. Valmir, eu estava no culto quando eu falei isso. Se eu te pedir uma coisa que para ti é muito importante, tu entrega na minha mão? Eu disse: Senhor, importante para mim é a minha família, meus filhos. Ele vai levar alguém? É o meu trabalho, Senhor. Eu tinha uma função de líder lá. E para mim voltar para o plano de Deus, para o propósito do Senhor, eu teria que abrir mão da minha função. E alguém disse que é louco, Valmir. Valmir, tu não está certo a cabeça. Eu digo: tu liberaria, tu confiaria em entregar na minha mão isso, Valmir? Eu vim aqui e liberei essa palavra para os jovens, te lembra? Só que não era para os jovens, é Deus falando comigo. É contigo que eu estou falando. Tu confia em entregar na minha mão isso? Ou tu está pegado nesse cargo? Eu estou vindo um dia do aeroporto para casa caminhando, às 7 horas da noite, ia chegar naquele dia, não vim para o culto. Eu disse: Senhor, é isso? Então eu entrego na tua mão. Só quero te pedir uma coisa: não me deixa nem um dia em casa, Senhor. Me abre uma porta na mesma hora. No outro dia, aleluia, estou eu no meu trabalho, agoniado, coração apertado, aflito, sabendo que não teria como prosseguir, porque Deus já tinha dado a palavra aqui em cima, já tinha falado comigo na rua, porque Deus fala onde Ele quer, aonde Ele quer, Ele fala com você, não tem lugar certo, porque o Deus que nós servimos é o Deus de multiformas. Ele age da maneira que Ele quer, fala quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Se Ele não quiser falar contigo, usa uma pessoa, usa a natureza, Ele manda sinal, mas Ele fala contigo. A questão é: está pronto para ouvir? Tá bom, Senhor, eu entrego. Cheguei na minha gerente e disse: olha, vai dar para ficar. Valmir, não vai dar para ficar. Deixei ela presa sobre aviso. E eu saí do setor do check-in que eu estava, trabalhava no aeroporto, fui para o embarque. Quando cheguei no embarque, meu telefone toca. Valmir, tudo bem? Tudo bem. Como é que tu estás? Estou bem. Bravo que é contigo. Pensando: Senhor, o que vai acontecer agora? Meu telefone toca. Quer vir trabalhar com nós aqui na rede? Eu disse: como é que é o negócio do salário aí? É tanto. Ele disse: fechado. Quando começa? Vamos fazer os testes, fazer o que tem que ser feito, aleluia. E assim que for aprovado, tu pode vir para cá. Irmão, escute uma coisa: quem se relaciona com o reino cuida dele. Escute uma coisa: se você se posicionar pelo reino, o reino vai se posicionar pela tua casa, pela tua família, e você não vai ficar envergonhado. Não vai. Cheguei nela de novo e disse: olha, não vou poder ficar com vocês, mas vai ficar uma equipe abençoada. A Maria trabalha lá, a Fran trabalha lá, então tudo bem, graças a Deus. Mas para mim não deu mais. Sabe por quê? Pelo simples fato: qual, Valmir? Ia me tirar
desse ambiente de presença de Deus. Ia me tirar, aleluia, daquilo que Deus colocou na minha mão, aleluia, para fazer para Ele. Escute uma coisa: quando você quiser honrar o Senhor, honre em tudo, porque em tudo Ele vai te honrar também, aleluia. Não ficamos nem um dia desempregados, não ficamos nem um dia parados. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é fiel, aleluia. Seja feito conforme a tua vontade, mulher. Seja feito conforme tu queres, mulher. Qual é o teu problema? É a tua filha doente. O que tu deseja? Meu desejo para ela, Senhor, que ela seja curada. Então, ela vai ser curada. Ela foi para casa. Quando chegou em casa, a filha dela sentadinha, aleluia, curada, repreender aquele mal sobre ela. Sabe o que significa isso, irmão? Aquilo que você deseja, se estiver no coração do Senhor, vai acontecer, aleluia. Fique bem, em nome de Jesus. Bendito é teu nome. E aí, Valmir? Que hora tu começa a trabalhar agora? Às 6 da manhã, que hora tu solta? 1h45 da tarde. Aleluia. Glória a Deus. E estamos servindo o Senhor ainda com alegria no coração. Glória a Deus. Aleluia, porque Deus é bom, irmão. Aleluia. Eu vi a minha esposa perecendo, eu via eu perecendo, eu vi aquilo que Deus colocou na minha mão perecendo, aleluia. Eu já ia entregar para o pastor, tudo para o pastor, assume o trabalho, manda outra pessoa fazer. Não, irmão, aquilo que Deus colocou na tua mão não tem como fugir.